Bem-vindos! É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer recebê-los no nosso Congresso Avixa 2021, um congresso 100% enfocado em educação. Esta é a nossa primeira sessão em português do dia de hoje. E me apresento, meu nome é Cecília, para quem não conhece, sou parte da equipe da Avixa. E, bom, a sessão de hoje é um caso, é um estudo de caso, a gente vai ter a possibilidade de conhecer a aplicação audiovisual em um caso real. Estamos aqui com o Brian, o apresentador de hoje, palestrante. O tema da sessão de hoje é a tecnologia AV no ensino híbrido, no Active Learning do Colégio Loyola, em Belo Horizonte. Brian, prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada pela participação. Bom, o espaço é seu, deixo a palavra com você. Beleza. Obrigado, Cecília. Obrigado, Nelson. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Brian Sarmiento, sou engenheiro eletricista formado pela FMG e atualmente eu trabalho como engenheiro de pré-vendas da Wave Audiovisual. Eu estou inserido no mercado de áudio e vídeo já há 4 anos e hoje eu vim trazer um pouco sobre o conceito de ensino híbrido, Active Learning. Só um momento, deixa eu compartilhar minha tela. Perfeito. Bom, vamos lá, vou começar com um pequeno disclaimer, que eu sempre começo isso. O foco dessa apresentação não é falar sobre marcas, modelos de equipamentos. O projeto foi concebido, acho que, se não me engano, há já uns 3 anos, mais ou menos. E o trabalho principal que eu vou falar aqui é o trabalho de engenharia, ou seja, a integração entre o colégio e a empresa integradora de áudio e vídeo, né? E isso é muito mais importante do que as marcas e produtos utilizados. O nosso mercado é muito competitivo, então, basicamente, existem o mesmo produto em diferentes fabricantes. As semelhanças são muito fortes, então, desde que você compra um produto de qualidade, não tem uma diferença entre um fabricante e outro. Já que a gente ressaltou isso, vamos agora passar, vou falar um pouco sobre como vai ser a nossa conversa aqui de hoje. Eu vou começar falando sobre uma confusão que tem sobre esse termo do ensino híbrido, né? O que é o ensino híbrido? E vou dar um ponto de vista bem pedagógico, bem leve sobre isso. A gente vai falar um bom tempo sobre pedagogia aqui. E depois a gente vai falar sobre a parte de áudio e vídeo em si, né? A aplicação disso que foi lá no Colégio Loyola. Bom, sobre a confusão de termos sobre o ensino híbrido. Eu começo ressaltando que o ensino híbrido ele não é o regime semipresencial do EAD, né? Com essa questão do coronavírus, do Covid, a gente está muito acostumado a ouvir das instituições de ensino que o ensino híbrido é aquele ensino que é parte feito na escola, parte é feito em casa. E se você jogar no Google hoje, você vai ter o retorno exatamente desses resultados. Só que se você jogasse no Google 3 anos atrás, você ia ver que o conceito de ensino híbrido é um conceito pedagógico, que não tem muito a ver com isso. Não estou desanimando ninguém que está interessado nessa questão do regime semipresencial. Vocês podem tirar dúvidas comigo no final sobre como aplicar o regime semipresencial junto do ensino híbrido, mas a gente vai falar mais sobre esse conceito do Active Learning, né, que são as metodologias ativas de ensino. Bom, vamos falar um pouco de ensino? Essa é uma frase mais antiga que tem um pouco a ver com Active Learning, que é do filósofo romano Sêneca, ensinando se aprende. Vou contar um pouco da minha história, vocês vão ver que tem tudo a ver com esse assunto. Graças ao meu pai, que é professor universitário, desde o ensino fundamental, meu pai sempre me passava a matéria de um ano depois, nas matérias de matemática, física. Então, eu estudava, por exemplo, na 4ª série, a matemática da 5ª série. Na 5ª, a matemática da 6ª. Isso fazia com que, quando eu chegasse em sala, eu sabia muito bem a matéria que estava passando na escola. Então, eu conseguia ajudar meus colegas. Isso desenvolveu em mim um instinto de querer sempre ensinar. Então, eu sempre ensinei. E aí, eu dei aulas particulares desde o ensino fundamental, o ensino médio, até a graduação, em qual eu fui monitor de 2 ou 3 disciplinas da faculdade. E foi na monitoria, na graduação, que eu tinha um pouco mais de maturidade, para perceber que a forma de ensino tradicional
ela não é suficiente para o aprendizado de todos os alunos. Suficiente. Então, qual que é o efeito disso num curso de faculdade? Vou fazer um gráfico simples aqui, mas até bem lúdico, do que acontece em relação à matéria. Por exemplo, vamos pegar uma disciplina de cálculo. A gente tem a data de uma prova, um período que a matéria é ministrada pelo professor, certo? E aí a gente tem a data da última aula, vamos dizer assim. Então, quando chega a última aula e começa eu trabalhava como monitor, o pessoal vinha todo para a monitoria tirar dúvidas espalhadas sobre todo esse conteúdo que foi ministrado aqui durante o semestre. Para quê? Para poder eu aplicar isso na prova. Então, apareciam alunos diversos, eram muitos alunos que apareciam simultaneamente, querendo tirar diferentes dúvidas. E eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ir numa monitoria em época de véspera de prova. Mas é mais ou menos como isso aqui. São muitos alunos, cada um com dúvida em uma parte diferente da matéria, e eu tinha um período X de horas para ensinar para todos eles e tirar todas as dúvidas. Eu podia tirar de um por um, mas não ia dar tempo. E eu podia dar uma aula sobre tudo que foi ministrado no semestre, mas também não ia dar tempo, porque são 3 meses de aula, às vezes tem provas que são muito espaçadas. Então, o que eu fazia? Eu usava uma tática velha conhecida, de César, dividir para conquistar. E o que era minha tática como monitor? Eu dividia essa turma em diversos grupos de alunos, pequenos grupos de alunos. E aí eu ia num grupo de alunos e tirava a dúvida de um deles. O que eu fazia quando eu fazia isso? Eu plantava uma semente com parte do conhecimento da matéria ali. E aí eu ia para o próximo grupo. Alguns alunos ali não tinham a dúvida atendida. E aí eu ia tirando uma dúvida por grupo. O que acontecia? Quando eu estava no terceiro grupo, alguém do segundo grupo que não teve uma dúvida atendida ia procurar informação com os outros alunos. Então, automaticamente, ele conversava com outro aluno que tinha sua dúvida respondida e ele aprendia com ele. Então, esse aluno que eu expliquei no começo, ele reforçou a matéria dele ensinando o outro aluno e esse outro aluno aprendeu e tirou a dúvida dele. E às vezes até alguns ficavam chateados comigo porque aprendiam com o aluno e não aprendiam comigo. Mas eu ficava feliz porque no final do dia, a turma inteira, o conhecimento se dispersava na turma inteira de maneira muito mais fácil. Então, eu não precisava conversar com todos os alunos individualmente para espalhar o conhecimento para todos. Você deve estar se perguntando por que eu contei essa história. Porque, apesar de eu não saber na época, vários elementos do que eu fazia na monitoria se aproximavam dos elementos do ensino híbrido. Mas então, afinal, o que é o ensino híbrido? O ensino híbrido, a definição formal, é um método no qual os estudantes são ativamente ou experimentalmente envolvidos no processo de aprender, onde você atinge diferentes níveis de aprendizado, dependendo do envolvimento dos estudantes. É uma forma de ensinar no qual os estudantes são os protagonistas para o conhecimento. Então, eles mesmos ativamente vão buscar o conhecimento e não aquela figura do professor, mestre, que está centralizado na sala, conversando com todos ao mesmo tempo, fazendo um monólogo constante por 50 minutos, 1h30. Mas o que Bohm e Eison quiseram dizer com essa questão de níveis de aprendizado? A gente tem aqui a pirâmide de William Glasser. O que é essa pirâmide? É uma pirâmide que fala o quanto que o ser humano aprende de acordo com cada tipo de prática. Então, por exemplo, no topo da pirâmide, a gente tem a prática de leitura. A gente vai descendo e tem escutar, ver, ver e ouvir. A gente percebe que esses 4 primeiros, eles são métodos de aprendizado passivos. São muito próximos daquilo que a gente tem no dia a dia na aula. Então, a gente lê, a gente vê e ouve o professor, tudo mais. A gente aprende menos quando a gente tem uma metodologia passiva. Agora, quando a gente conversa, a gente debate, pergunta, quando a gente faz, pratica alguma coisa, tenta resolver um enigma, quando a gente ensina os outros, explica, tenta resumir uma matéria, é aí que a gente consegue aprender mais. Essa pirâmide não é engessada para todos os seres humanos, né? Varia, tem pessoas que aprendem mais lendo, tem pessoas que aprendem mais discutindo, isso é normal, mas é uma média humana, realmente, de como a gente aprende as coisas. E aí vamos falar agora um pouquinho mais a fundo ainda no método de aprendizado, como que o ser humano aprende.
A gente precisa de duas coisas. A gente precisa, para aprender uma informação nova, a gente precisa ter um fundamento por trás, ou seja, a gente precisa ter alguma coisa que você consiga associar no seu cérebro para criar uma sinapse nova, para aprender o conteúdo novo. E a gente precisa também que esse conteúdo realmente seja necessário para a gente, porque senão nosso cérebro vai pegar essa informação toda que a gente angariou e vai jogar fora. Então, a gente tem que atender esses dois fatores. A gente tem a base para aprender isso, porque, por exemplo, se a gente decora uma questão para fazer uma prova, passou 5 minutos depois da prova, você já esqueceu, porque foi um algoritmo decorado. Você apenas aprendeu a fazer aquela questão e não aprendeu toda a teoria por trás. E a necessidade, não adianta a gente falar para o nosso cérebro, a gente precisa aprender essa matéria porque amanhã tem prova. O seu cérebro tem que sentir que isso é uma necessidade. Então, por exemplo, quando a gente resolve um problema e a gente precisa de uma informação, nosso cérebro automaticamente busca, ele entende que é necessário essa informação para resolver o problema. Quando tem essa necessidade associada, é aí que ele guarda isso por mais tempo. Então, por um período longo de tempo, muito maior do que o ensino convencional, você consegue reter essa informação se você atender essas duas demandas. Aí o resumo disso. Eu vou agora mostrar 3 metodologias de ensino híbrido, ou Active Learning, que são metodologias ativas de ensino, que são mais ou menos as que foram aplicadas no Colégio Loyola e que vão justificar tudo isso que a gente conversou até agora sobre o aprendizado humano. Como ensinar? Como utilizar isso no dia a dia? Vamos pensar que a gente tem uma turma que quer aprender um pouco sobre frações. Esse pessoal daqui, eles têm um display atrás deles que eles estão vendo um vídeo sobre uma pizzaria que serve uma pizza e o pessoal tem que dividir as fatias de acordo com o número de pessoas e de acordo com que um come mais que o outro. Esse pessoal aqui de baixo, a professora passou um papel com um enigma, que tem a ver com frações. E o pessoal aqui de baixo está num jogo totalmente computadorizado, tentando dividir a conta de um restaurante entre eles. O que acontece? Cada um deles está utilizando alguma dessas faixas aqui de aprendizado, algum desses tipos de aprendizado. Então, estão desenvolvendo cada uma característica diferente, com a mesma matéria, mas uma característica diferente. Ao final quando esse grupo aqui tiver terminado de fazer esse aprendizado, ele vai rotacionar para essa estação, para resolver o enigma. O grupo do enigma vai passar aí para o joguinho. O jogo de dividir a conta, a turma que terminou lá vai passar para o desafio da pizza. E assim a gente tem uma rotação por estações. E assim cada grupo vai trabalhar uma área diferente de aprendizado. Então, se um aluno aprende melhor de uma forma do que de outra, ele vai ter, em algum momento, a experiência que mais se adequa a ele. Essa é a rotação por estações. A gente tem um modelo muito semelhante, que é a rotação individual. Só que ao invés de ter um grupo se movimentando, cada aluno individualmente se movimenta de acordo com o protocolo do professor ou também com um protocolo que ele mesmo cria. Ele cria um caminho para ir de A a B, passando por todas as estações também no final da aula. E o último método que a gente vai falar hoje é o laboratório rotacional. O que é isso? Isso é muito semelhante aos laboratórios lá do ensino médio, ensino fundamental, os laboratórios de ciências, que muitas vezes a turma não cabia numa sala só, então dividia em experimento A e B. E aí o pessoal do experimento A fazia a mesma matéria com o professor, trabalhava aquilo. Na metade da aula, a turma inteira se deslocava para ir para outro professor fazer o experimento B. E o pessoal do experimento B ia para o experimento A. Tá. Entendido esses 3 métodos de aplicar o ensino híbrido, entendendo tudo aquilo que todos eles justificam pelo fato de como eles praticam o ensino de forma ativa, né? Os alunos são muito mais ativos. Agora sim a gente pode trabalhar com áudio e vídeo. No projeto Loyola, de onde que veio a inspiração para os integradores de áudio e vídeo? A gente teve a oportunidade de ir, graças à Vixa, em uma visita guiada, focada em áudio e vídeo, lá em Orlando, na University of Central Florida, UCF.
Essa é uma universidade sensacional, tem uma estrutura incrível, e eles estão sempre buscando inovar e trazer diferentes metodologias para incrementar a forma de aprendizado dos alunos. E talvez na próxima foto que eu vou mostrar aqui, vocês vão conseguir reconhecer uma das salas que a gente viu anteriormente, do ensino híbrido. Vocês podem perceber aqui que a gente tem um formato muito semelhante à rotação por estações. Aqui a gente tem uma estação, e junto a ela a gente tem um display. Aqui a gente tem outra estação, junto a ela, junto a esse display aqui, as carteiras. Perceba que as carteiras todas têm rodinhas, as mesas também, trouxe aqui tudo, as pessoas podem circular com as cadeiras, né? E aí cada estação vai estar trabalhando a mesma matéria de uma forma diferente. Então, o que a gente pode fazer aqui nesse caso aqui? Como nesse caso aqui a gente tem um sistema de chaveamento de vídeo bem completo, ao invés de fazer a rotação dos alunos entre carteiras, a gente pode fazer a rotação das estações, né? A gente pode pegar o vídeo desse cara aqui, passar para cá, esse passa para cá, esse passa para cá, e aí a gente girou as estações. Então, essa é uma forma que eles conseguiram lá de aplicar, uma das salas que conseguiram aplicar um dos métodos de Active Learning. Lá é muito interessante porque tem diferentes tipos de salas. Tem umas salas que o professor fica no centro, as estações ficam em volta. Tem salas já que são mais experimentais, não tem essa estrutura tão forte assim de displays. E aqui, se o aluno tiver em qualquer ponto daqui e o professor achar o conteúdo dele interessante, ele já pega, já aciona no painel dele que ele tem, ou no computador dele, e manda o conteúdo que o aluno está mostrando aqui para todas as outras telas. Então, é um ensino muito dinâmico, é uma ferramenta muito bacana para auxiliar os professores na aula e aplicar esses conceitos, entre aspas, novos, né, do ensino híbrido. Bom, vamos falar agora sobre o Colégio Loyola em si. Eu vou mostrar uma planta aqui de 3 salas. Lá foram trabalhados diversos andares, são bastante salas. Eu vou dar a maior sala aqui como exemplo. Essa é uma planta antiga, antes, inclusive, da Vixa lançar a padronização de plantas de áudio e vídeo. E aqui a gente tem a nossa sala 3. Eu vou pedir que vocês decorem isso aqui, porque mais para frente a gente vai conseguir visualizar realmente essas salas. A sala 2 e a sala 1. Sala 3 tem um projetor no fundo. A sala 2 tem um projetor central aqui, é uma sala bem compridinha. E a sala 1 é uma sala menor, com projetor aqui. Essas paredes entre essas salas, elas são as paredes de vidro. Então, você pode recolher essas paredes. Então, você pode juntar a sala 3 com a 2, você pode juntar a sala 2 com a 1, você pode juntar as 3, ou você pode segregar as 3. Além desses projetores, quais saídas de vídeo mais a gente tem? A gente pode fazer uma estação aqui com uma TV em rack, né, uma TV com rack móvel, que o professor pode movimentar de um lado para o outro. Então, você pode fazer uma estação móvel aqui, a mesma estrutura aqui na sala 1 e aqui na sala 1. Certo? São estruturas móveis, facilitando você criar estações em pontos diferentes das salas. E como que o professor consegue e os alunos conseguem inserir vídeo nesse sistema, né? Foram espalhados aqui diversos pontos HDMI no piso. Então, tem vários pontos HDMI aqui espalhados no piso, que os alunos podem conectar e aí fazem a própria estação deles, no caso de uma estação, uma rotação de estações, né? E também tem um sistema de compartilhamento de vídeo sem fio. Então, qualquer aluno com o computador dele consegue compartilhar vídeo sem fio para mostrar para o professor, para mostrar em todas as telas, ou mostrar na própria estação para o grupinho de alunos deles. Agora, vamos ver um pouco isso de uma forma mais palpável. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a sala 2. Infelizmente, a gente não tem a visão da sala 1. Como vocês podem ver, é uma sala bem compridinha. Tem aqui o projetor, a tela central, o projetor está aqui atrás. Eu espero que vocês não fiquem tontos com eu movimentando essa câmera. E aqui a gente tem, nessa caixinha aqui que tá fechada, a gente tem um ponto de conexão de vídeo. Ali no fundo, tem mais uma caixinha no chão
com mais uma entrada de vídeo. Então, ali você poderia fazer uma estação, o aluno plugar seu notebook. O áudio aqui é simples, sempre focado no projetor, na apresentação do professor. E agora vamos para a nossa sala 3. Na sala 3 a gente tem imagens. Sala 3. Da mesma forma aqui, ó, um projetor aqui no fundo. Percebam no mobiliário, todos eles também são móveis, as mesas têm rodinhas, as cadeiras têm rodinhas. Aqui eu creio que eu não vou conseguir mostrar para vocês os pontos no piso de conexão, porque eles estão embaixo dessas mesas, a câmera não filmou. Então a gente tem entradas aqui também, tem as saídas de vídeo para aquelas TVs móveis, né? E agora vamos pensar o seguinte, o professor aqui tem diversas entradas, tem diversas saídas de vídeo. Imagina se o professor vai fazer uma rotação por estações, e aí ele tem que pensar que a entrada de vídeo aqui do pé dessa mesa tem que sair no projetor tal, a entrada de vídeo da TV tal tem que sair no projetor tal, então entrada 5 na porta 2, entrada 2 na porta 7, embaralhou muito, né? Então, como é que o professor tem o controle disso? Através desse carinha daqui, que está aqui na parede, que é um painel de automação. O que o professor faz com o painel de automação? Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Eu tenho muito orgulho de mostrar os nossos painéis, mas é um orgulho de engenharia mesmo, porque a gente realmente busca sempre fazer um painel já com um padrão de cores, né, do Colégio Loyola, então ficou muito bonito esse painel. Basicamente, o professor vai entrar na sala, vai tocar nessa tela, e ele vai escolher o modo da sala, se as paredes removíveis elas estão recolhidas ou não. Eu esqueci de mostrar isso aqui. Vocês podem ver que essas paredes aqui são de vidro. Então, o professor pode recolher e abrir elas ou fechar elas. Então, aqui você vai falar para o sistema como é que as salas estão separadas ou juntas. Dependendo do que você escolher aqui, você vai mudar seu painel lá na frente. Então, se escolheu que as 3 salas estão juntas, você vai ter um leque de opções muito grande, que seria essa tela daqui. E aí você vai parar nessa tela. E aí o professor vai escolher qual aula que ele vai dar. Se ele vai dar uma aula convencional, ou seja, o conteúdo que ele colocar no notebook dele vai sair em todas as telas. O laboratório rotacional, se ele vai separar, 2 professores vão usar isso como laboratório, girando os alunos entre um e outro. Ou a rotação por estações, com 3, 4 e 6 estações. Automaticamente o vídeo fica individual entre as estações, então tudo isso já é gerenciado pelo sistema de automação. Então é um sistema que fica muito simples, né? Ele realmente é muito prático para o professor e aproxima ele dos conceitos que ele já estudou anteriormente. Então não tem nenhuma dificuldade. O trabalho do integrador de áudio e vídeo é sempre proporcionar a facilidade. Você não quer dar um treinamento de 3 semanas para o seu cliente ou para a sua instituição de ensino que você está trabalhando. Você quer exatamente facilitar a vida dele com que ele use aquilo com uma facilidade incrível, que ele já está acostumado a lidar com esses nomes. E aí, o que isso gera? Bom, aqui tem umas fotinhos do painel touch. Aqui a gente tem uma foto do sistema de compartilhamento sem fio. De novo, poderia ser de qualquer marca. Não estou fazendo referência a nenhuma marca e modelo. E aí o sistema funciona de uma maneira excelente, automatizado, simples de mexer e muito prática no dia a dia. Eu vou falar agora um pouquinho dos pontos chaves que fazem esse sistema AV ser adequado ao ensino híbrido. Quais são os pontos chaves para o sucesso desse sistema? Primeiro, a liberdade do posicionamento físico. A gente não prendeu nenhuma estação em nenhum canto. São completamente mutáveis as salas, as mesas têm rodinhas, as cadeiras têm rodinhas. Então, além dos pontos no piso, né, eles tiveram que ser de pisos escondidos com caixinha fechada, porque são alunos do ensino fundamental 1. Além disso, tem um sistema de vídeo sem fio. Então, está prático para o professor montar as estações dele e realmente utilizar esse espaço da maneira que ele quer. Nesse local, a gente está lidando com um público extremamente complicado, que é o público da geração Z. É uma geração que aprende assim, esquece assim, e se distrai assim também. Se a gente demorar um pouquinho para fazer o chaveamento de vídeo, se a gente demorar para ter uma resposta do sistema, se o professor quiser mostrar o conteúdo de um aluno, o aluno e demorou demais para trocar uma tela para outra, ligar o sistema, para a coisa realmente começar a funcionar, esse aluno já está em outro espaço já. Ele não está mais presente na aula. Então, nesse caso, foi fundamental
a baixa latência do sistema. O áudio invisível. O que é o áudio invisível? Eu vou falar aqui para vocês como que era o áudio lá na UCF, quando a gente visitou. Basicamente, o professor tinha um microfone de lapela ou de bolso, aqui no bolso da camisa dele, e ele estava com uma caixinha de som amarrada na cintura. Só. O sistema mais arcaico possível. Nesses casos aqui de ensino, que você tem um professor que já tem muitas preocupações, menos é sempre mais. Então, a gente tem um sistema de áudio invisível. Por que eu chamo de invisível? Porque são microfones sem fio, as caixas estão lá, elas vão soltar o som para a sala toda. Você não vai ficar precisando preocupar em gerenciar o volume dos alunos. Já são alunos que, né, é um projeto que, se você tratar acusticamente, já não precisa fazer reforço sonoro muito forte. A gente bate sempre nessa tecla de manter a simplicidade no projeto. Então, o áudio invisível seria isso, um áudio simples, eficiente, de qualidade, mas sem precisar fornecer ferramentas a mais que não vão ser utilizadas. E, por fim, automação a 4 mãos. Testes, testes, testes e testes. Ou seja, a integradora de áudio e vídeo, ela fornece uma ideia de um painel que ela acha que vai ser adequado. A instituição de ensino leva isso para a pedagogia, discute com os professores, devolve isso, vai assim, isso está adequado, isso não está adequado, isso é legal, isso não é legal. Então, aí o pessoal daqui da integradora de vídeo fala assim, olha, isso aqui não vai funcionar, isso aqui vai funcionar. E é assim, fazendo esse sistema de vai e volta de testes, que a gente chega em painéis desse tipo, que são painéis que o professor já está acostumado a ler esses termos na graduação dele, na especialização dele em pedagogia, ele já está trabalhando com essas metodologias. Então, são painéis simples, fáceis de operar, e isso só pode ser desenvolvido a 4 mãos. Nenhuma empresa integradora de áudio e vídeo tem conhecimento suficiente para fazer isso sozinha. E, ao mesmo tempo, a pedagogia também não tem conhecimento de automação para conseguir fazer por conta própria. Então, é um produto realmente trabalhado em conjunto. Certo? Bom, para finalizar aqui, apesar desse projeto ter sido instalado em uma instituição de ensino para ensino fundamental 1, lendo muito material sobre Active Learning para trabalhar e trazer para vocês, eu vi que realmente o Active Learning ele é até mais eficiente com adultos. Então, vocês podem ver que lá na UCF, que é uma universidade, lida com um público de 20 a 24 anos, eles estão investindo muito nisso, porque os adultos também aproveitam muito desse tipo de ensino. Porque realmente, quando você divide isso, é cientificamente provado que isso ajuda, colabora, não substitui de forma alguma a aula convencional, mas ajuda a consolidar o conhecimento entre os alunos. E, por fim, vou mostrar só um depoimento de dentro do Loyola, sobre como que isso foi atingido lá dentro, como está sendo utilizado, e aí a gente está aberto aí para dúvidas e tudo mais. Deixa eu pensar por conta própria. A partir do terceiro ano, terceiro, quarto, quinto, a gente começa a pensar no ensino híbrido, que aí a gente pega a tecnologia e usa como facilitadora. Em que sentido? A gente consegue trabalhar por estações, então eu e uma professora regente, a gente fica em momentos separados, em salas diferentes, e a gente faz uma rotação. Essa rotação é independente, em um momento a gente tem experimentação, em algum outro a gente vai ter algum tipo de recurso que entra como gravação de vídeo pelos alunos, eles usam murais interativos para sistematizar as informações e colocarem dados que eles coletaram. E a ideia disso não é forçar a barra, é que quando eles retornem para a sala de aula, eles usem esse recurso novamente para poder filtrar as informações que eles coletaram no laboratório. Então, o nosso trabalho é dessa forma, a gente usa a metodologia ativa pensando numa aprendizagem que é construída pelo aluno. Então, a minha atuação é como mediador e eu planejo esse processo também. E as pessoas estão confundindo muito a chegada da tecnologia digital e dizendo, porque tem tecnologia digital é metodologia ativa. E não necessariamente, não é metodologia ativa porque tem tecnologia digital. Porque você pode fazer uma aula ativa sem a tecnologia digital. Porque a tecnologia ela é facilitadora. Então, ela vem também para ajudar aquele aluno que é mais tímido, aquele aluno que não aprende por meio de uma aula convencional. Então, por isso a gente trabalha com vídeos, videoaulas, mandamos muito material para casa. Metodologia ativa é um trabalho simples, em que a gente vai colocar esse aluno no centro do processo de aprendizagem. O professor não vai perder o seu lugar,
o aluno vai se sentir mais empoderado dentro da sala de aula, ele vai aprender de forma mais significativa. E o que a gente tem percebido na nossa escola é que os resultados são fabulosos. Você vai fazer uma discussão em cima da interação, da formação desse sujeito que vai integrar uma sociedade múltipla, que vai requerer dele uma série de habilidades que a escola ela vai precisar formar. E aí entra a tecnologia também dentro dessas competências, e a tecnologia é nossa aliada, porque afinal de contas nós temos alunos múltiplos com conhecimentos múltiplos e a gente não pode querer que em uma aula tradicional esse aluno vá aprender da mesma forma. Com tanta diversidade, cabe a gente, professor, ser sensível para perceber que cada aluno tem um potencial diferente e que a gente pode sim usar e abusar de metodologias diversas, colocar os alunos para trabalharem juntos, dar todo o suporte, colocar esses alunos para aprenderem juntos, em duplas, em grupos, porque eles têm muito a oferecer uns para os outros. E pegar essa tecnologia que está aí, essa tecnologia digital, usar a nosso favor. Porque o aluno vai aprender com o som, ele vai aprender com a música, ele vai aprender no quadro, ele vai aprender com a fala do professor, e ele vai aprender sim em pares. Essa aprendizagem em pares ela é muito significativa e eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui no colégio. Pensar por conta própria. Bom, só para ressaltar no final um detalhe sobre a fala deles, é que a tecnologia ela tem que ser sempre ela tem que estar auxiliando o professor na didática dele, mas nunca ser a protagonista, tá? A tecnologia a gente gosta de ver ela como um fornecimento de ferramentas para o professor e não um protagonista sem o qual a aula não funcionaria, certo? Bom, a gente está aberto a perguntas, se vocês quiserem estender a conversa para um ponto de vista mais pedagógico ou de sala de aula, aí vocês podem entrar em contato comigo, mas a gente tem agora acho que 10 minutos para perguntas, se tiver alguma aí. Ô Brian, aqui é Nelson, um prazerão ter você aí com essa palestra muito interessante, tá de parabéns. Enquanto o pessoal aí escreve alguma pergunta, eu fiquei curioso com uma coisa. Porque a gente tem falado muito, né, da ponte para a educação de hoje e de amanhã, e a responsabilidade não só das empresas, né, dos profissionais do mundo audiovisual, como do mundo da educação. E num processo de desenvolver um projeto desse, tem aquela fase de análise de necessidades, né? Análise de desejos, necessidades e tudo, onde muitas vezes o provedor aporta soluções. Eu fiquei curioso, porque eu conheço o Colégio Loyola também, da minha cidade, né? E eu sei que eles sempre tiveram uma visão avançada, mas você saberia dizer quanto que da solução veio deles e quanto foram partes da solução que vocês, como profissionais, detectaram, como engenheiros e tudo, detectaram que eles poderiam ter e puderam aportar? Ou seja, o pedido veio pronto ou vocês ajudaram a elaborar, vamos dizer assim, a solução, trazendo até coisas que eles não tinham imaginado? Entendeu? Entendi, sim. Eu acho que é uma relação até interessante, porque as pessoas, hoje em dia, eu acho que falta muito essa conscientização do cliente no geral, né? Os clientes de todo o nosso mercado de áudio e vídeo, né? Eles não sabem que eles precisam muito da gente. Então, por exemplo, nessa escola, já estava previsto uma estrutura muito legal física, né? As estruturas de sala, vocês veem que são muito bem trabalhadas, os materiais que eles usam na construção civil são de excelente qualidade, né? E o áudio e vídeo estava previsto teleprojetor, entendeu? Eles iam usar essas rotações por estações de uma forma muito mais de mesas. É a mesa, o professor coloca ali, ele vai escrever o quadrinho ali e pronto, né? E aí, quando a gente vê uma estrutura com essas, que eles estão investindo esse tanto, e você vê no final que eles querem, eu quero uma tela projetor, não é isso, sabe? Aí a gente pergunta assim, como é que vai funcionar as aulas? E aí partiu a nossa curiosidade com eles, né? Pelo fato de ter essas paredes removíveis todas, né? E aí foi que a pedagogia entrou no meio, e às vezes a pedagogia nem entra, né? Esse é uma grande dúvida, um grande problema nosso, né, do nosso mercado, que às vezes a integração é só entre a equipe de áudio e vídeo e a TI. Mas quando entra realmente o usuário final, e a gente sempre busca envolver o usuário final, ou o professor, ou a pessoa que vai usar aquele ambiente, é aí que começa a surgir realmente as dores que o cliente precisa, e que a gente vê que é fácil poder ajudar, né? Chaveamento de vídeo, troca de vídeo de um ponto para outro, a gente faz já há muito tempo, né?
Agora, a troca de vídeo de uma para outra, focalizada na rotação por estações, já é uma coisa nova. Então, foi uma coisa que surgiu durante a conversa inicial do projeto, né? Não, perfeito, beleza, muito interessante mesmo. Bom, eu acho que nós vamos... chegou um comentário aqui, na verdade, não foi uma pergunta. Diz: parabéns, Brian, excelente apresentação. Aprendi muitas informações fora da caixa. E mesmo assim, ou por causa disso, muito pertinente. Então, eu Beleza. acho que Tem com mais isso uma realmente... pergunta, Cecília? Ah, apareceu outra aí? Uhum. Qual o tempo de execução desse projeto? Eu acho que, assim, a parte de proposta, né, afunilamento de propostas, toda aquela questão, deve ter sido por volta de uns 4, 5 meses, só para chegar numa proposta comercial, né, que também tem uma relação comercial entre duas empresas, né? Então, para afunilar nesse ponto, foi esse tempo. E daí foi um tempo normal de integração de um projeto de áudio-vídeo, que seria se fosse um escritório, uma escola, uma faculdade, um tempo normal de integração, só que com muita mais etapa de conversa, pré-programação, do que teria num projeto normal. Então, realmente foi só adequar isso e inserir o cliente final no meio do processo. Perfeito. Bom, a gente está mesmo quase no finalzinho. Os dados do Brian estão aí na tela. Se alguém quiser fazer alguma consulta diretamente sobre esse caso, ou pedir alguma informação adicional, qualquer dúvida que teve, mandem aí um e-mail ou o telefone do Brian que está aí na tela. E também pedimos que, ao terminar essa sessão, entrem no aplicativo do Congresso, tem uma parte onde você pode avaliar essa palestra. Então, não deixem de avaliar, é importante a gente ter os comentários, o feedback. E, bom, também recomendar que participem das atividades do nosso congresso, tem sorteios dos nossos patrocinadores, e muita coisa aí acontecendo de hoje até sexta-feira. Brian, muito obrigada pela sua participação, pelo conhecimento aí compartilhado com o nosso público. Agradeço a sua presença e, bom, a gente segue com o congresso. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Brian. Perfeito, Cecília. Obrigado. Eu agradeço. Até mais, Até a pessoal. próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.